A paz do Senhor Jesus. Muito bem, graças a Deus estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Paulo intercedia pelos crentes de Éfeso por entender que o cristão necessita de 4 princípios básicos para perseverar até o fim. Você sabe quais são estes? Fique com a gente até o final da aula que nós vamos chegar nesse assunto. Sempre com a ajuda do Juan, vamos à leitura dos nossos textos aqui nesta pré-aula. Textuário e verdade prática. O textuário se encontra em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, e diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Glória a Deus. Maravilha! A leitura bíblica em classe está também aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21, que nós não iremos ler aqui para ganhar tempo, mas eu acredito que o amado irmão já tenha lido. Se não leu, leia agora para dar sequência aí nessa pré-aula, tá? E desde já eu quero lhe convidar para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, pois você vai ser notificado, avisado, cada vídeo novo que chegar aqui, seja da Escola Dominical, seja outro vídeo, que a gente tem algumas playlists aí no canal, tá? Não se esqueça também de deixar o joinha, tá? Clica nesse like aí para fortalecer o nosso canal. Glória a Deus. Vamos dar sequência na aula então. Muito bem, nessa lição de número 10... nós vamos refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo em favor da igreja de Éfeso, tá? O porquê da preocupação do amado apóstolo. Ele, sabendo, cada um dos irmãos já sabem disso, que Paulo foi o fundador desta igreja, né? E de várias igrejas, e Paulo tinha uma grande preocupação com seus filhos na fé. Eu estava olhando aqui no dicionário Wycliffe, que nessa ocasião em que fora escrita a carta aos Efésios, por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, Paulo se encontrava aprisionado na sua primeira prisão em Roma, tá? Então Paulo estava aprisionado quando escreveu a carta aos Efésios, também escreveu logo na sequência a carta aos Colossenses. E o interessante da gente observar que, embora a situação que ele vivia, a situação de um preso, tá? Como ele mesmo dizia, eu, preso do Senhor. Na lição passada nós vemos esse texto. Então, na situação de preso, Paulo ainda assim não parava para se lamentar, para reclamar, para murmurar, mas pelo contrário, Paulo intercedia pelos cristãos, intercedia por seus filhos na fé, intercedia pela igreja do Senhor. Amém, queridos? Então só aí já temos uma grande lição que o apóstolo Paulo deixou para nós. Ao invés de reclamar, murmurar e lamentar, vamos orar uns pelos outros, porque isso agrada o coração de Deus. O tópico de número 1, primeiro tópico, diz: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Glória a Jesus. Nós temos aqui 3 subtópicos dentro dessa primeira parte da lição. E o primeiro deles diz: as riquezas da sua glória. Nós vimos na lição passada, na lição anterior, Paulo apresenta na sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. Depois dele esclarecer sobre o mistério revelado que é a igreja, Paulo também comenta agora sobre as riquezas da glória do eterno Deus. Paulo pede ainda para que a igreja seja fortalecida com poder, e que seja habitada por Jesus, que Jesus possa estar dentro da igreja, o Espírito Santo dentro da igreja manifestando poder, glória a Deus, e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Vamos à leitura aí, me ajude aí, Juan, capítulo 3 da carta aos Efésios, versículos 16 até o 19. Muito bem, acompanhe comigo a leitura aí.
Efésios 3,16 a seguir, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Maravilha! Então, ele ora para que, ele diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, versículo 16, vos conceda que sejais corroborados. Corroborados significa confirmados com o poder do Espírito Santo no homem interior. Então, o que confirma que a igreja é a igreja de Cristo, é a igreja do eterno Deus, é a presença do Espírito Santo no homem interior, dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos ver um pouco mais aqui sobre esse assunto aqui no subtópico de número 2. Subtópico 2, fortalecidos com poder. Quando Paulo ora pedindo que o Espírito Santo esteja dentro de cada um dos crentes de Éfeso para que a igreja seja confirmada, ele não está dizendo que a igreja de Éfeso era vazia da presença do Espírito Santo. Não, de maneira nenhuma. É o desejo dele agora expresso de maneira que a presença do Espírito Santo continue abundantemente sobre a vida dos crentes daquela cidade. Glória a Deus. Está dizendo, não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito Santo, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder, consequentemente, em seu fortalecimento diário. E assim eu desejo que seja na sua vida, meu irmão, na nossa vida. Esse fortalecimento diário nós recebemos com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós sabemos que o Espírito Santo na nossa vida nos afasta do pecado. Nós precisamos. Se nós sentimos que o pecado está nos rodeando de perto, que a tentação está muito forte, nós precisamos clamar, descer um pouco na olaria, clamar, nos humilhar, porque nós precisamos que a presença do Espírito Santo em nós seja revigorada, que essa fogueira seja reacendida. Glória a Deus. Então é isso que Paulo está pedindo, é isso que Paulo está intercedendo, pedindo a Deus em favor dos efésios, porque Jesus também disse para os discípulos, deixa eu abrir aqui, abre com a gente aí, Juan, coloque aí na tela, João 14, o evangelho que escreveu João 14, versículos 16 e 17, vamos ler juntos? Diz assim a palavra que Jesus falou com os discípulos, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Aleluia! Paulo não estava reunido com os discípulos quando os discípulos ouviram essas palavras do Senhor Jesus. Mas Paulo recebe tudo isso por revelação divina. O Espírito Santo mostra todas essas verdades, toda essa necessidade para a vida do cristão. E agora Paulo, dentro da prisão, ora intercedendo pelos efésios e coloca isso em sua epístola. Maravilha, para animar aquela igreja, estimular aquela igreja a invocar o Espírito Santo para que esteja dentro deles, de cada um deles, para que a igreja seja confirmada como igreja do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, querido. Se está sendo bênção para você, deixe aí o seu joinha. Não deixe de curtir e também compartilhar com alguém. Nosso muito obrigado desde já, viu? Vamos lá. Habitados por Cristo, terceiro subtópico. Assim como o crente, o cristão, precisa da presença do Espírito Santo dentro dele para nos manter afastados do pecado, para nos manter fortalecidos,
também a igreja do Senhor precisa da presença contínua de Jesus Cristo. Jesus precisa estar continuamente, é o que Paulo também desejava para a igreja de Éfeso. Olha o que diz o versículo 17, que está na leitura bíblica em classe. Diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, o desejo de Paulo também era que Jesus Cristo fizesse habitação na igreja. Graças a Deus. E essa habitação, está dizendo aqui o escritor, que ela precisa ser permanente e não temporária. Deixa eu ler junto com os amados aqui. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 15 e o versículo 5. Somente a parte final do versículo, aonde o Senhor Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Então, como vamos viver nossa vida de cristão se Jesus Cristo não habitar em nós? O que é que nós vamos desenvolver na vida de cristão sem a presença do Senhor Jesus Cristo em nós? É claro que a resposta fica bem clara, né? Não existe essa situação. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então Paulo intercedia pelos efésios, pela presença do Espírito Santo, pela permanência no poder do Espírito Santo e pela presença e habitação do Senhor Jesus Cristo dentro de cada crente. A síntese do tópico primeiro diz: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Quantos podem dar glória ao nome do nosso Deus? Aleluia! O poder e a presença do Senhor Jesus é o que capacita a minha e a sua vida, meus amados, para prosseguirmos vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Bendito seja o nome do eterno Deus. Segundo tópico da nossa lição: arraigados e fundados em amor. Arraigados é o que? Enraizado. Então, Paulo compara a vida do cristão a uma planta que precisa estar enraizada e também fundada. O que é fundada? Ele está comparando a um edifício, tá? Então, é o alicerce. Além de estar enraizada, também a sua base deve ser o amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Isso não só para aquela época, para a igreja de hoje também. A igreja precisa entender o amor de Deus e exercitar, colocar esse amor em prática, não é assim? Vamos ao subtópico primeiro, diz: amor, a virtude cristã. Olha o que diz 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então esse atributo divino, o amor, ele é o maior de todos os dons. Daqui a pouquinho nós vamos ler aqui. Paulo deixa isso claro ali na carta aos Coríntios. E está na sequência que estaremos lendo esse versículo. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Ele disse isso também, Mateus 22:40. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Ele é o sinal dos discípulos de Cristo. Os discípulos eram identificados pelo amor. Está aqui João 13:35. Através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos. Se o quê? Se tiverdes amor uns para com os outros. Que coisa especial, né? Um sentimento, um atributo, uma característica especial para o povo cristão. E a glória e a honra seja para Deus. Se na nossa vida ainda não estamos praticando esse atributo, não estamos deixando fluir esse atributo divino, a gente precisa repensar e pedir a graça ao Senhor Jesus e colocar em prática esse sentimento tão maravilhoso que é o amor. E lá na epístola de João, né? João deixa claro ali dizendo que o amor não pode ser só de língua,
ou de palavra, ou como dizem popularmente, o amor não pode ser da boca para fora. O amor tem que ser por obras e em verdade. Bendito seja Deus. E aqui ainda diz, a prova de filiação com Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 7 diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece ao Senhor Deus. Maravilha! O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Aí está. E também o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Olha só, quando Paulo está relacionando vários dons ali no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele está relacionando e dizendo ali a importância de cada dom espiritual. E ele termina o capítulo 12 dizendo, contudo, buscai com zelo os melhores dons, o maior de todos eles, porém, é o amor. Glória a Deus. O amor que vem de Deus. O amor é o maior de todos os dons. Glória a Jesus. Sequência, 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13 também. Assim permanece até o momento estas três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Glória a Deus. Está vendo, querido? Então o amor é maior do que a fé e o amor também é maior do que a esperança. Já parou para pensar nisso? O amor é superior à fé. O amor é superior à esperança. O que adiantaria a gente dizer que tem muita fé se a gente não praticasse o amor, se a gente não estendesse a mão para o nosso próximo, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu nada seria. Seria como metal que tine, que soa, e como sino que tine, seria algo vazio, né? Já viu o barulho de lata vazia? Né? Você bate na lata vazia, ela estronda, né? Mas por dentro está oco, né? O crente não pode ser assim. Então isso, a igreja atual precisa voltar ao primeiro amor, precisa praticar as primeiras obras, porque existe aí nesse movimento novo, né? Esse movimento moderno, é a palavra que eu queria encontrar, esse movimento moderno das igrejas, muito barulho se faz, mas a essência onde está? O amor onde está? O amor é parte do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito é um fruto composto por 9 repartições, 9 atributos, e uma delas é o amor. E o amor, seja bem lembrado, que é o principal de todos. Muito bem. Arraigados e fundados em amor, é o subtópico de número 2. Diz assim, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Vamos de volta à leitura bíblica em classe, versículos 16 e 17, acompanhe comigo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou confirmados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Muito bem, o apóstolo Paulo compara os crentes, compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, como está no versículo de número 18, amém? O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, algo muito grande, algo imenso e incomparável, que excede todo entendimento, ou seja, a lógica humana não pode calcular, mensurar, compreender o tamanho do amor do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus por esse amor tão grande. Muito bem,
a intensidade do amor de Cristo. É o subtópico de número 3. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Olha aí. Paulo está lá na prisão intercedendo pelos crentes de Éfeso. E nesta oração, ele faz um pedido, orando a Deus e também já ensinando os irmãos que seriam, no caso, beneficiados por essa intercessão. Ele, olha aqui, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele vai deixar para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, a gente receber oração, a gente saber que tem alguém intercedendo por nós, é gostoso, é confortável, é agradável saber disso. Mas nós temos também o compromisso individual, como cristão, de buscar a conhecer a intensidade do amor do Senhor Jesus. Não é estar de braços cruzados, né, esperando as bênçãos chegar sobre as nossas vidas. Nós temos que sim lutar por elas. Até mesmo a fé que um dia foi dada aos santos, a Bíblia diz que nós devemos batalhar por essa fé. Então é uma constante luta, é uma constante batalha, né? Como diz também Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que nós temos batalha, luta constante contra principados e potestades da maldade que operam nas regiões celestiais. Mas esse é tema para outra aula, outra lição. Muito bem, vamos na sequência. O apóstolo Paulo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido em sua intercessão, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos ver onde está? Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Você já orou por alguém hoje? Você já intercedeu por aqueles que você ajudou a chegar até os pés do Senhor Jesus? Ganhar almas é algo muito maravilhoso. Nós estamos aqui falando com líderes, professores de escola bíblica, nós estamos falando aqui com homens e mulheres que servem a Deus já há algum tempo, e certamente você já ajudou alguém a chegar até a presença do Senhor Jesus. Você lembra de apresentar essas vidas diante do Pai? Paulo intercedia pelos seus filhos na fé. Paulo intercedia pelas igrejas que ele havia plantado. Que seja esse um compromisso da igreja hoje, no século 21 também. Não vamos abandonar a nossa fé. A síntese do tópico 2 diz: nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Glória a Deus. Nós estamos num processo, nós estamos em obras, né? Nós estamos sendo trabalhados por Deus. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para concluir essa boa obra. Nós não estamos num estado de perfeição. Claro que a Bíblia diz: sede vós perfeitos, porque também o vosso Pai é perfeito. Sede santos como Ele é santo, né? Mas nós estamos assim num processo gradativo de aperfeiçoamento. A Bíblia fala em Efésios 4 acerca do aperfeiçoamento dos santos. Tá bom? Então, queridos, essa batalha constante da qual a gente falava agora há instantes é para o nosso aperfeiçoamento. E eu acredito que até o grande dia do arrebatamento, tanto eu quanto o irmão, a irmã, chegaremos à estatura de varões perfeitos, naquela estatura que agrada ao Senhor Deus. E aí sim, seremos arrebatados com Ele para viver eternamente com o Senhor. Glória a Jesus.
Muito bem, queridos, estamos chegando aqui já no final dessa pré-aula. Terceiro e último tópico. A bênção de Deus excede, vai além de todo o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Temos 3 subtópicos aqui em questão, mas antes disso eu quero dar uma pincelada aqui no subsídio, aonde está se referindo ao coração, de que forma que o coração é expressado na Bíblia Sagrada. De forma poética, veja bem, o coração é tratado como centro da vida espiritual do crente. Poeticamente, o coração não é tratado como um músculo na Bíblia Sagrada, mas sim como a sede dos sentimentos, né? Ou seja, onde está a alma do ser humano. Então, voltando a ler, o coração é tratado como centro da vida espiritual do crente. É na sede dos sentimentos que também é o centro da vida espiritual da vida do crente. O amor é a base do crescimento e do fortalecimento de nossas raízes em Cristo. Olha aí, arraigados em Cristo, né? E o que é que nos mantém arraigados ou enraizados nele? É o amor. O amor é essa base para o crescimento e de forma fortalecida cada vez mais na minha e na sua vida, em nome de Jesus. A firmeza e a solidez do fundamento de nossa fé estão no amor do Senhor Jesus. Agora sim, primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos espirituais. Glória a Deus. O quanto são grandes, o quanto são imensas, o quanto são incalculáveis as bênçãos divinas. Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente enxerga Deus desse tamanhozinho. Senhor, se o Senhor puder, me dá um carrinho, me dá uma motinha, ou me dá um casamento, uma famíliazinha, né? E a gente colocando Deus bem pequenininho. Senhor, a hora que o Senhor tiver tempo aí para atender minhas orações, né? E não é por aí, o caminho não é esse. Nós precisamos enxergar que Deus tem o universo na palma da mão dele e que nós podemos pedir. Paulo faz essa oração intercessora em favor dos Efésios de forma ousada. Olha aí, ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus de forma com a humildade até exagerada, de forma tão pequena, e Deus quer dar algo maior. Deus quer lhe abençoar de forma muito maior, querido, de forma abundante mesmo. Vai muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Glorificado seja o nome do eterno Deus. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos à leitura? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, acompanhe conosco aí. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então, são coisas inimagináveis. Tá? Vai além do que pedimos ou pensamos, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode receber essa palavra? Então receba em nome de Jesus. Seguindo, Isaías 55, versículo 9, diz assim, ó: porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Glória a Deus. Isaías 55, versículo 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais além do que os nossos, muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos limitados, mas para Deus não existe limite. Deus quer te abençoar e às vezes a gente não pode imaginar o tamanho da bênção que a gente tem para receber. Mas estamos aqui. Vamos dizer, Pai, eis-me aqui. Glória a Deus. Que se cumpra em mim a vontade do meu Senhor. Subtópico de número 2. O convite para a adoração. Paulo também termina a sua oração intercessora convidando a igreja de Éfeso para adorar a Deus. E esse convite estende a todos nós, né? O versículo 21, vamos ver o que diz. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, também da grandeza do poder de Deus e ainda da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Ele não poderia terminar diferente, mas sim chamando os efésios para adorar a Deus. Terceiro e último subtópico: a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Glorificado na igreja em Cristo. Aqui não está se referindo ao prédio chamado igreja, mas a igreja somos nós. As nossas atitudes devem ser para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Nós somos igreja. O que nós fazemos tem que ser para a glória do nome de Jesus. Deus não divide a glória dele com o homem. Amém, queridos? Seguindo, quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição chamada igreja, tá? Instituição chamada igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma. Tá? Pode ser o templo mais bonito que for, pode ser uma edificação, como diz mesmo, faraônica, né? Uma edificação faraônica, mas nada disso. Não é a beleza do coral, não é a beleza do conjunto da mocidade, não é a beleza da vestimenta, nada disso. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós nunca podemos deixar a vaidade invadir nosso coração, invadir nossa alma. Dizer, minha igreja é mais bonita do que aquela outra, a minha igreja tem um templo maior do que aquele outro. Não, isso é vaidade, como disse Salomão. O que diz aqui Salmo 115, o versículo 1, o salmista disse, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então a glória não pertence à igreja, a glória não pertence ao homem. Ainda que em João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 e 32, diz assim, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Amém, queridos? Deus é glorificado em Cristo, Jesus Cristo é glorificado na igreja, e se Deus é glorificado em Cristo, Deus é glorificado na igreja. Então a glória não pertence a nós, ela é devida ao eterno Deus. Muito bem, queridos, chegamos à conclusão da nossa lição de número 10. No início dessa aula, nós fizemos uma pergunta a respeito
dos princípios básicos que o apóstolo Paulo entendia que o cristão necessita para perseverar na fé ou na jornada cristã. Quais são estes princípios? Primeiro, o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Jesus Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. E quarto e último, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que tenha sido bênção para os amados irmãos. Como nós já falamos, tem alunos e professores que acompanham as nossas pré-aulas e que é sempre muito bem-vindo ter cada um dos amados. Eu quero mandar aqui um abraço para alguns irmãos que comentaram na lição anterior. Deixe o seu comentário aí, logo abaixo desse vídeo tem um espaço para você colocar o seu comentário. E eu quero estar mandando um abraço para o irmão, para a irmã aí na próxima pré-aula, em nome do Senhor Jesus. Quero registrar aqui um abraço para o irmão John Siqueira, na cidade de Maracanaú, no estado do Ceará. Nosso abraço para todos os irmãos aí, na paz do Senhor Jesus aí no estado do Ceará. Também nosso irmão Flávio, do canal Heitor Quadrinhos. Ele mora em São José do Rio Preto, São Paulo. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Também nosso irmão Isaías Barroso, da nossa Epitaciolândia, no estado do Acre. Fica aí também nossa saudação ao irmão Isaías Barroso e família. E aqui também o irmão Fábio Nelton, na cidade de Huesca, Aragão, na Espanha, que também acompanha aí as nossas pré-aulas e acompanha também o nosso canal. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os amados irmãos. E como eu já disse, deixe o seu comentário, que para nós vai ser uma alegria estar mandando um abraço para os irmãos na próxima pré-aula. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Te agradeço pela vida de cada um dos teus servos que acompanharam essa pré-aula. Deus, que esta lição do próximo domingo seja bênção para a tua igreja. Todos nós possamos meditar, todos nós possamos estudar juntos, ó Pai. Aleluia, durante a semana, aprendendo, Senhor, a grandeza do teu infinito amor. Abençoe a tua igreja de norte a sul do Brasil e abençoe a tua igreja também aí no exterior. Abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando, esses que já são inscritos, ó querido Deus, e os que também vão se inscrever. Deus eterno, esses que vão deixar o comentário, já deixaram, desde já eu lhe peço, venha abençoar de forma poderosa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever, de curtir aí para dar uma força para o canal. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.